Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um programa Mérito. E agora de espaço novo, um cantinho novo aqui da nossa casa, até é importante para vocês conhecerem um pouco mais do nosso espaço. E aqui comigo, meu sócio, meu amigo, Edmar. Qual é o mérito do dia? Pois é, meus amigos, sejam realmente muito bem-vindos sempre. E hoje, como disse Matheus, a gente está nesse ambiente do cafezinho, né, Matheus? Aqui a gente recebe os nossos clientes para tomar aquele café, né? A nossa recepção, nosso cantinho de convivência. E escolhemos isso, não foi à toa, porque o assunto de hoje é um assunto que é muito preocupante, é chato de falar, é porque lidar assim, com a vida humana e a vida de quem a gente ama. Nós temos sido muito procurados pelos nossos clientes nesse momento de pandemia. A questão da saúde dos mais idosos agravou consideravelmente. Então, são muitos que estão nos procurando para saber, doutor, como é que eu faço para representar a minha mãe, o meu pai, né, junto do INSS, junto do banco, resolver um problema do plano de saúde, que tem uma procuração, o que, que faz? Então, o mérito de hoje é interdição, curatela e tutela. E aí, Matheus, como desmistificar esse assunto? É importante esse tema, né? A gente, de forma recorrente, recebe nessas indagações de como o familiar deve proceder, qual é o remédio, né, para solucionar essa questão. Então, assim, é até uma questão que é social, né, do próprio país nosso, né? O nosso país está passando um processo de envelhecimento, então é natural que haja essas indagações. Então, eu que vou te devolver a pergunta, Edmar. Qual é a diferença de tutela para curatela que as pessoas tanto confundem? Pois para iniciar, assim, é importante a gente entender que por uma procuração você também pode representar, né, o seu pai, a sua mãe ou a pessoa que está necessitando de cuidados, tá certo? Só que a procuração é uma procuração que você vai fazer no cartório e é uma procuração que a pessoa que está sendo cuidada precisa assinar e muitas vezes está com Alzheimer, está com uma situação complicada, não consegue se mover, está acamado e não vai conseguir assinar essa procuração, E às né? vezes essa procuração ela é precária, né? Às vezes é uma procuração que você vai fazer só para ir ao banco. Mas aí, Perfeitamente, se você precisa fazer a prova de vida do seu familiar, você não consegue, né? Então, até é perfeitamente. um ponto importante que você está trazendo. A procuração, às vezes, parece ser o caminho mais rápido e o mais certo. Mas o que a gente também está aqui para desmistificar é que a necessidade da judicialização, ela é latente, né? Ela é necessária, de fato, essa judicialização para abarcar toda essa situação desses atos cíveis que esse idoso vai necessitar. Perfeitamente, porque você quando tem uma situação de saúde definitiva ou muito prolongada, né, às vezes irreversível, não tem outra solução, você tem que judicializar. Agora, por exemplo, a pessoa sofreu um acidente, está acamado, não tem condição, inclusive o cartório vai até o hospital, a pessoa assina o livro lá, né, para reconhecer a firma por autenticidade, não é isso? Não por semelhança, por autenticidade, ele tem que ir lá assinar, não indo, o cartório vai até lá sem problema algum, mas é temporário, é provisória, ela tem fim. Já judicializando, não. E judicializando, como disse o Matheus, a gente vai conseguir resolver todos os problemas em qualquer âmbito, porque existe uma decisão judicial que nomeou aquela pessoa como curadora, né, daquele interditando ou Para daquela pessoa que todos precisa de os cuidado. atos da vida civil, ou seja, não existe uma limitação. É Perfeito. identificado pela justiça, o juiz identifica essa questão, que há incapacidade, que há impossibilidade desse interditão de realizar os atos por si próprio da vida civil. Então, o juiz reconhecendo esse fato, né, esse fato impeditivo, ele declara, né, o curador para estar praticando esses atos, e é como o Edmar falou, diferente da procuração, não há uma limitação. A limitação, infelizmente, é o fato morte, né? Perfeito. É a condição, né? Perfeitamente. Bom, e desmistificando, a tutela, na verdade, é para o incapaz natural, que é até 18 anos. Então, uma criança, um adolescente até 18 anos, para as questões patrimoniais, ele vai precisar de uma tutela, alguém que fale sobre os direitos dele. Agora, o incapaz acima de 18 anos precisa da curatela, né? E a consequência da curatela é a interdição, ou seja, a pessoa está interditada de falar em nome próprio, até porque não tem condição para isso, né?
Só que, assim, não é uma via mais correta, mas também não é tão simples, né? Da maneira que você imagina. Você fala, ah, não, eu vou lá, vou interditar meu pai, vou interditar meu avô. Não é assim. O juiz precisa de provas, o processo precisa ser instruído com declarações dos parentes que concordam que aquela pessoa seja o curador, responda pela vida administrativa, né, daquela pessoa que precisa de cuidados. Então, e vai existir uma visita social, não é isso, Matheus? Que vai ser determinada, marcada um horário, exatamente para saber quais são as condições de saúde, quais são as condições que aquela pessoa tem. A pessoa vai ter que apresentar uma certidão, né, de ações cíveis e criminais para demonstrar que ela realmente é uma pessoa de bem. Então, é o caminho mais certo, mas é preciso também trilhar essas questões das provas para convencer o juízo de que a pessoa realmente precisa e o curador é a pessoa mais indicada para tanto, não é isso? Só retornando um pouco então, para definir as bases até do nosso mérito de hoje, o que vai diferenciar então a curatela da tutela é justamente a idade dessa pessoa que está sofrendo a interdição, né? Porque, como você bem falou, na tutela, por ser o menor de 18 anos, ele, pela lei, já é incapaz, né? Ou seja, ainda que com 18 anos ele seja parcialmente incapaz, existe uma incapacidade legal, o que difere da curatela, né? A curatela, só para vocês entenderem, a interdição é nada mais, nada menos que dizer que essa pessoa é incapaz, é uma nomenclatura que se dá, a interdição, esse interditado perdeu a sua capacidade de realizar os atos da vida civil por conta própria. Então, esse é o principal elemento que vai diferenciar a tutela da curatela. Perfeitamente, veja, meus amigos, é uma coisa chata, como disse há pouco, é ruim essa situação, porque você fica de fato constrangido de ter uma pessoa que cuidou de você a vida inteira, né? Que te ama, que te amou, que cuidou, e aí hoje você vai ter que interditá-lo, ou seja, você vai ter que interromper. Existe um estigma social nessa palavra, né? Você Perfeito. está chamando a pessoa de inválida. Aqui, meu pai sempre foi trabalhador, sempre fez as coisas por conta própria. Eu vou interditar o meu pai. Chegar nessa situação, mas olha só, gente, você está fazendo isso por amor. Você está cuidando agora de quem cuidou de você. Então, é uma situação natural. E o que você está fazendo, na verdade, é o que a legislação é o que é legal. Né? O que não é legal é você cometer os atos sem uma autorização judicial, porque isso aí leva a problemas futuros, como venda de imóveis, recebimento de salário sem prestação de contas, enfim. A gente sabe do que acontece por aí, né? Mas vamos falar de coisa boa, né? Só Tomara para que finalizar, desculpa te interromper, é com relação ao procedimento, como você falou, né? O procedimento da curatela, ele não é simples, né? A gente precisa trazer os elementos para convencer o juiz de que há necessidade dessa interdição e a necessidade da curatela. Então, como a Edmar falou, você tem que estar previamente, apresentar os laudos, atestados médicos. É importante, a gente tem esse procedimento aqui, trazer uma declaração de todos os familiares consentindo com essa curatela. Isso demonstra uma boa fé de que você está realmente prezando e trabalhando pelos interesses dessa pessoa que vai ser interditada. O que que isso reflete para você? A gente bem sabe, né? A justiça é morosa, né? Às vezes um processo dele, lamentavelmente, vai levar meses ou anos. Por isso que é importante essa instrução para até mesmo o juiz conceder a curatela provisória, que nada mais é do que te conceder uma curatela de forma antecipada com um prazo definido pelo juiz, para você já poder começar a realizar os atos, poder movimentar a conta bancária, realizar a prova de vida, dar entrada num processo de lousa, que é muito comum, né? A gente vê isso. Perfeitamente. E aí essa provisória vai durar 180 dias ou 12 meses. Cada juiz, né, de convencimento vai determinar aí esse prazo, né? Meus amigos, não nos alongando muito, porque realmente um assunto que interessa a muitos. Estamos aqui à disposição para tirar dúvidas. Não deixe de fazer suas perguntas. Não deixe de curtir os nossos Importante canais. mais que vocês curtem, compartilhem, vocês comentem nos vídeos. Isso é importante para a rede social entender, interpretar, né, de que o conteúdo é relevante. E para a gente também, né, que a gente está no caminho certo.
O intuito aqui nosso é educativo, principalmente. Isso. Então, a participação de vocês é importante demais e é um norte para a gente continuar nesse nosso projeto. Perfeitamente. Então, um forte abraço, até o próximo episódio e vocês são sempre muito bem-vindos. Forte abraço, meus amigos. Até a próxima.